livro de Josué, no capítulo 2. Josué, capítulo 2. Quem encontrou aí? Você já encontrou, sim ou não? Josué, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Diz assim o versículo de número 1. Josué, capítulo 2. Versículo número 1. Diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, o que, igreja? Prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira para fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo escuro, aqueles homens saíram, e não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vos alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até os vales, e fechou-se a porta. Havendo saído os que iam após eles, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. E disse aos homens: eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor vos caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Amém? O versículo de número 18, para a gente ser breve, diz assim: se vindo nós a terra que nos atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e não recolheres em casa contigo a teu pai e tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, e nele se puser a mão. Amém, povo de Deus? Pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, nós começamos no domingo passado a campanha, né? O pastor Ricardo pregou no primeiro elo, falando sobre Josué, ser forte e o quê? Ser forte e o quê? O que Deus falou para Josué? Que ele deveria ser o quê? Forte e corajoso. No capítulo 2, no segundo elo dessa campanha, neste capítulo 2, nós vamos falar de uma mulher cujo nome era Raabe.
Uma mulher que a Bíblia diz que essa mulher era uma prostituta, sim ou não? E nós sabemos o que é uma prostituta, não é verdade? Essa mulher, ela morava sobre o muro de Jericó, sobre aquela muralha de Jericó. Ali era a habitação daquela mulher. E nós sabemos, pela palavra do Senhor, que esses homens, Deus envia eles ali, através de Josué, para espiar uma terra, a qual aquela terra seria do povo de quem? Do povo de Deus. É ou não é verdade? E Deus sabia que aquela mulher, cuja vida dela era uma vida de prostituição, Deus já sabia, com a sua soberania, Ele sabia que aquela mulher cria nele. Amém, povo de Deus? E eu trazendo para os dias de hoje, para nossas vidas, nós, quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós chegamos ao Senhor, muitas vezes tem pessoas que apontam o dedo para nós e diz assim, mas aquele ali não era o tal que fazia isso e aquilo outro? Quantas vezes nós fomos julgados pelas pessoas quando olhavam para a nossa vida e observavam que houve uma mudança? As pessoas olhavam para a nossa vida outrora e via a gente numa vida difícil, sim ou não? Uma vida sem Deus, uma vida de perturbação, mas depois que a pessoa vê a gente com uma Bíblia na mão, o falar muda, o pensar muda, o coração é transformado. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, mas aquele ali não era o fulano de tal, que fazia isso e aquilo. Mas o que acontece? Nós olhamos aqui no versículo 11 e nós observamos que essa mulher disse que o coração daquele povo estava desmaiado, não havia ânimo naquele povo mais. Por quê? Por causa da presença daqueles homens, daquele povo. Porque aquele povo era um povo de quem? Um povo de Deus. Então essa mulher, ela resolveu confessar a Deus no coração dela. Ela sabia o que tinha acontecido. Por quê? A mulher vivia numa casa ali de prostituição. Então as notícias corriam ali. E ali era um lugar estratégico. Um lugar estratégico para que os homens espiassem e soubessem as coisas ali. A Bíblia fala para nós que aquela mulher, ela sobe. No versículo 9, a Bíblia diz que aquela mulher, ela diz assim para os homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Então, ela confessa, ela reconhece a grandeza de Deus para aqueles homens. Aquela mulher se achegava às vezes aos homens para se prostituir com uma intenção ruim, mas dessa vez, essa mulher chega àqueles homens, sobe no eirado e confessou para eles ali. Ela falou sobre Deus para eles. O coração daquela mulher foi mudado, foi transformado. Amém, povo de Deus? Porque tem pessoas que elas vivem numa prostituição, elas vivem usando drogas, mas ela, pastora, não quer aquilo para ela. Ela não quer aquilo para ela. Muitas pessoas vivem no roubo, na mentira, mas quando essa pessoa, ela confessa, quando essa pessoa, ela chega perto de alguém de Deus, ela sabe a história que Deus fez para aquela pessoa, ela quer viver como essa pessoa, ela quer uma mudança, ela quer uma transformação de vida. Mas isso precisa que nós, homens e mulheres de Deus, apresentamos um bom quê? Um bom testemunho. Amém? Então essa mulher, pela fé, o que essa mulher faz? Ela escondeu esses homens em casa, os espias, ela escondeu eles no eirado, e o rei ficou sabendo. O rei descobriu que tinha 2 homens espias para espiar aquela terra. O rei de Jericó manda eles irem atrás dessa mulher.
e manda tirar os homens para fora. E essa mulher arriscou, pela fé ela fez isso, porque ela sabia que ela poderia perder a vida dela também. Mas ela usou a fé. Ela foi alcançada também pela graça de Deus. À frente nós vamos ver que essa mulher manifestou a fé. Agora eu fico por entender por que nós às vezes ficamos por entender também por que Deus ele vai escolher logo uma mulher que vivia naquela vida. E às vezes as pessoas pensam isso de nós, sim ou não? A gente às vezes está vivendo uma situação complicada lá fora e Deus nos escolhe. E as pessoas dizem assim, mas logo ele, logo essa pessoa, né? A fama dessa mulher é que ela era uma prostituta. Mas Deus, quando Ele vai chamar, a palavra do Senhor diz que quando Ele vai chamar Moisés, ele também tinha uma dificuldade no quê? No falar, sim ou não? Moisés tinha dificuldade para falar. Mas Deus ele não foi buscar uma pessoa que se comunicava bem. Deus foi e falou com Moisés para que ele fosse o porta-voz de Deus. E às vezes Deus olha na fraqueza, sim ou não? Deus vai até Gideão e fala para Gideão libertar aquele povo. E Gideão se vê como fraco. O Senhor escolhe a Davi, o menor, é ou não é verdade? No meio dos irmãos dele tinha tantos homens fortes, valentes, mas Deus escolheu logo quem? Davi. Então o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Nós às vezes queremos as coisas mais fáceis. E Deus ele vai no mar difícil. Quando ele escolhe uma mulher para ser a mãe do filho dele, ele vai até Maria, uma jovem desconhecida. E foi uma mulher que foi um exemplo de mulher de Deus. Sim ou não? É ou não é verdade? Quem foi o apóstolo Paulo? Um perseguidor. Mas Deus escolheu ele para levar a palavra dele às nações. Então essa mulher, ela manifestou a fé dela, Raabe, independente do que ela era, mas ela manifestou a fé dela, ela confessou o Deus, que é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela queria uma mudança de vida. E tem gente que não quer essa mudança. Tem pessoas que estão cansadas de ouvir Deus falar com ela, mas ela não quer essa mudança. Ela prefere continuar na vida que ela está. Mas diferentemente de Raabe. Raabe, ela entendeu. Ela falou, olha, eu tenho irmãos, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmãs. E ela pediu para que esses homens guardassem os irmãos, a mãe. E eles fizeram um pacto. Ele falou, se vocês não denunciar esse negócio nosso, nós vamos fazer um acordo. E ninguém vai tocar nos seus irmãos, ninguém vai tocar na sua família. Lá em Atos, no capítulo 16, verso 31, está escrito que se a gente crê no Senhor Jesus, nós vamos ser salvos. Nós e quem? E a nossa casa. Essa mulher creu. Ela creu. Ela acreditou. Ela confessou. Ela derramou sua vida ali. Ela não só creu, como ela também manifestou a fé dela. É isso que às vezes precisa em nós, servos de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu creio. Mas você às vezes não usa a sua fé. Para que a crença, ela tem que ser colocada em prática, a nossa fé. Às vezes a pessoa fala, não, eu acredito, eu creio, mas cadê as ações? O que mostra que nós cremos? É a gente pegar e falar, não, eu creio, eu vou fazer e vai dar certo. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Ainda que pareça tudo que não vai dar certo, mas vai dar certo. Às vezes tem pessoas que dizem assim, é só mais uma campanha. Mas não é mais só uma campanha. É aquilo que vai mudar a sua história. Amém? É aquilo que vai mudar a nossa vida. E a gente precisa agarrar com todas as forças. A gente precisa entender que não é a campanha que vai mudar a nossa história, mas é aquilo que nós colocamos, é a fé nossa colocada em prática. Eu já vi tantas coisas acontecer através de um clamor, através de uma oração, e a vida das pessoas ser transformada. As pessoas precisam o quê? Elas precisam querer também, porque não adianta o mensageiro falar, o pastor falar, quem quer que seja falar do amor de Deus, e a pessoa falar, não, eu não quero. Então, quando a palavra de Deus diz,
lá em Apocalipse 3, Jesus falando, eis que eu estou à porta e bato. Ele fala que se alguém abrir, então é necessário que a gente queira. O Senhor Jesus, Ele não vai invadir a nossa vida sem a gente querer. Então, a palavra do nosso Deus, ela diz que essa mulher, ela fez aquilo que lhe foi falado para ela fazer. A Bíblia fala aqui, aqueles homens, eles fizeram um trato com ela, e diz assim no versículo 19, será pois que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele puser a mão. Também se tu denunciares este negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, olha o que diz o versículo 21, conforme as vossas palavras, assim seja. Então o despediu. E eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores o buscaram por todo o caminho, porém não acharam. Então, a história diz que esse trato, a mulher cumpriu com aquilo que ela tinha falado. Amém, povo de Deus? Amém? Qual que era o sinal que aquele povo não ia tocar na família de Raabe? Era um cordão, um fio, uma corda que foi colocada onde? Na janela. Amém, igreja? Foi colocada ali. Então, todo mundo seria destruído ali. Mas aquela casa onde estava a família de Raabe, ela não foi destruída. Amém? Graças a Deus. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 6, abra por favor, de Josué, capítulo 6. Capítulo 6, para a gente concluir. Capítulo 6 de Josué, versículo 22, diz assim, Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da mulher o quê? Prostituta, e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Verso 23. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial, da onde, igreja? De Israel. Essa mulher, ela poderia não querer sair com aqueles homens dali do arraial. Ela poderia falar, não, essa casa é minha, esse lugar é meu, eu também não vou sair. Mas ela fez o quê? Ela obedeceu. E a casa dela foi salva. E se a gente for acompanhar na Bíblia, a gente vai ver que essa mulher, ela fez parte da árvore genealógica de quem? De Jesus. Amém? Ela fez parte da árvore genealógica de Jesus. Então, é muito forte isso aí, meu irmão. Não importa o que a pessoa é. Quando Deus escolhe aquela pessoa, acabou. Não adianta. E essa mulher, ela quis uma mudança de vida. Ela teve um testemunho, ela foi transformada. O apóstolo Tiago escreve sobre ela. Lá, o escritor aos Hebreus, ele fala sobre Raabe, sobre a fé de Raabe. Ela foi colocada na galeria da fé, ali, dos heróis da fé. Amém, povo de Deus? Essa é a fé, meu irmão. É você não aceitar mais viver naquela situação. Olha, eu estou assim, eu não quero mais viver assim, pronto. Eu creio em Deus. Ela confessou. Foi uma confissão que saiu do coração dela. E ela fez aquilo conforme o coração dela falou. Ela falou, não, é como Pedro. Quando ele fala assim, Jesus perguntou o que o povo estava dizendo. Ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele botou para fora aquilo. Uma revelação que veio do céu, mas Pedro botou aquilo para fora.
E às vezes nós precisamos confessar, falar, Senhor, falar com Deus, sem reserva, e querer uma mudança. A escola bíblica hoje foi falada sobre a mudança. Hoje aprendemos sobre mudança, sobre, né, o comportamento, as coisas vêm mudando, mas lá em Romanos 12 fala para a gente, para a transformação da nossa mente em Cristo. Amém, povo de Deus? Então nós precisamos o quê? Não aceitar mais aquela vida. Às vezes a pessoa, ela vive 20 anos dentro da igreja. Aí você vai conversar com a pessoa tem os mesmos hábitos de quando ela chegou na igreja. Ela ainda mente. É ou não é? A pessoa ainda, muitas têm vícios. Muitas ainda continuam com uma vida que tinha lá fora. Tem que ter mudança, meu irmão. E às vezes a pessoa sabe o que ela fala assim, não, o problema sabe o que é? É porque a igreja onde eu estou indo, lá não tem uma oração assim, lá não tem não, está dentro de nós. É a gente pegar e falar assim, olha, eu não quero mais viver na lama, não quero mais viver no lodo, eu sou de Cristo. Amém? Eu sou de Deus. E nós temos que fazer a diferença. Quando esses homens chegaram ali, ela falou assim, olha, eu conheço o vosso Deus. O coração desse povo, dessa terra aqui, está desmaiado. O coração desse povo aqui, olha, não tem ânimo mais nesse povo por causa de vocês. Porque nós sabemos o que o Deus de vocês fizeram. Abriu o mar vermelho, vocês venceram os reis ali, Seom e Og. Olha, que forte que foi, que declaração. Ela entendeu isso. E muitas pessoas precisam olhar para a nossa vida e falar assim, olha, Deus transformou sim a vida daquele homem. Deus transformou a vida daquela moça. E eu preciso desse Deus na minha vida. Eu preciso de Deus na minha casa, na minha família. Eu preciso disso na minha casa. Amém, povo de Deus? É isso que tem que acontecer. Parar de ser religioso. Eu estou fazendo um trabalho numa casa, nas minhas folgas, aí eu estou indo lá estudar a Bíblia, dar um estudo bíblico com a família. E a gente aproveita ali, canta os louvores, adora o Senhor ali, é uma benção. E eu fico observando, às vezes a sede que as pessoas lá fora têm, as pessoas que ainda não conhecem Jesus, a sede que elas têm, as pessoas têm de Deus. Então nós precisamos fazer isso, e levar o Evangelho às pessoas. Precisamos levar esse Deus da nossa vida para a vida deles. Mas não só de palavras. Eles precisam olhar para a nossa vida e ver e falar, olha, o sujeito é diferente mesmo. É de Deus. Esse aqui é um homem de Deus. Não foi assim na vida de Elias? Elias passava ali para ir para o monte orar, a esposa e o marido, olha, ali lá vai um santo homem de Deus. Ali tem um homem de Deus. Então é necessário isso. Há uma escassez hoje de testemunhos. A gente está vendo que muita gente está se aproveitando da pandemia para não buscar o Senhor. Tem muita gente se aproveitando da pandemia para se acomodar em casa. Espera passar essa pandemia. Espera passar, Jesus está voltando. Nós não sabemos a hora. A gente sabe que as contrações, né, como uma grávida, uma mulher que está grávida, e ela está pronta para dar luz, assim Jesus ele já está vindo, está às portas, e as pessoas estão brincando, esperando passar a pandemia, esperando aquilo outro. Espera passar o frio, está muito frio para ir na igreja, está muito frio. Não está não. Nós precisamos buscar o Senhor com mais fervor, precisamos mostrar para o mundo lá fora que o nosso Deus é em cima do céu e embaixo na terra. As pessoas precisam ver, nós contarmos testemunho do que Deus fez em nossa vida. Quantas vezes eu fui julgado quando eu fui para a igreja? Muitas vezes eu fui julgado. Quando eu aceitei a Jesus, os próprios que se diziam amigos meus, foram os primeiros a falar para mim assim, depois de tudo que você fez, você vai ficar escondendo atrás de Bíblia? Depois de tudo que você fez, você ainda vai, você tem coragem de ficar dando uma de crente? Aquilo doía, aquilo machucava, mas só dava força para eu continuar buscando esse Deus. E é assim que tem que ser. A gente não desanimar, meu irmão. Não é qualquer coisa que para a gente. Nós estamos numa caminhada rumo à terra prometida, rumo ao céu, rumo a Canaã celestial. E nós vamos encontrar no nosso caminho, na nossa jornada, dificuldade. Pessoas que vão falar mal de nós.
pessoas que vão levantar falso testemunho contra nós, pessoas que vão querer inventar alguma conversa fiada com o seu nome, e a pessoa fala, a prova está muito grande, eu vou parar de caminhar. Não faça como aquele povo que estava caminhando no Egito e olhou para trás, no deserto, e olhou para trás, e sentiu saudade do Egito. Não sinta saudade não, meu irmão. Nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Tem pessoas que têm uma preocupação tão grande de saber qual que é a igreja certa. Será que a igreja lá no Pastor Carlos é uma igreja certa? Será que a outra lá é uma igreja certa? Meu irmão, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós precisamos confessar com a nossa boca, com o nosso coração. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus. Nós vamos ser o quê? Salvos. Nós precisamos parar com isso, de ficar escutando os outros lá fora, e ouvir a voz do nosso Deus, porque aí nós vamos ver a vitória de Deus na nossa vida. Aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus vai fazer por nós. Aquilo que nós não temos força, onde nosso limite é chegado ao nosso limite, que não é tão difícil de chegar, que nós somos fracos, né? Sim ou não? Nós somos limitados, qualquer coisinha chega no nosso limite, aí entra o agir de Deus em nossas vidas. Tem tanta gente apavorada aí, irmã pastora, com essa pandemia. Aí ontem eu conversava com um irmão, eu falei para ele assim, meu irmão, a verdade é o seguinte, a minha vida está em Deus, minha vida está nas mãos do Senhor. Eu estou enfrentando essa pandemia, eu trabalho, eu sou agente funerário, então eu trabalho com isso todo dia. Quase todo dia eu estou no hospital remover pessoas que falecem, eu faço a remoção e levo para o cemitério, tenho um contato direto ali, lógico, equipado, mas eu fico olhando que tem gente que tem medo. Se eu pegar, a pessoa entra até em depressão. Sabe por quê? Aí eu falei para o rapaz ontem, eu falei, meu irmão, as pessoas elas estão com muito medo, sabe por quê? Porque elas não sabem para onde elas vão se ela morrer. Elas não têm certeza da salvação delas. A gente não pode abusar. Eu estou fazendo o meu trabalho, mas eu sei aonde que está a minha vida. Ela está escondida em Deus. E assim tem que ter a nossa certeza. Nós temos que ter essa certeza. Como o apóstolo Paulo, ele sempre tinha essa certeza da salvação. Nós precisamos ter essa certeza. Porque falhar, nós falhamos. Nós somos pessoas que falhamos todos os dias, nós erramos. Mas nós temos que ter a certeza que o Senhor nos garante a salvação. Amém, povo de Deus? Precisamos andar segundo a vontade do nosso Deus. Amém? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus.